Fala pessoal, seja muito bem-vindo para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse vídeo de hoje eu vou propor para você uma reflexão importante. Você saberia dizer se o patrimônio que você tem acumulado atualmente é compatível com a sua idade e com a sua renda mensal atual? Aliás, será que essa informação é importante para o investidor? A gente vai perceber que sim, porque a partir do momento que eu consigo identificar se o patrimônio que eu tenho acumulado atualmente na minha carteira de investimentos está compatível com a minha renda mensal e com a minha idade, eu consigo dizer que eu estou indo no caminho certo. Eu estou indo em busca da minha independência financeira. Agora, se o patrimônio que eu tenho acumulado até o momento está longe do patrimônio que deveria ser o ideal para a minha idade e para a minha renda atual, eu preciso fazer algumas correções para que eu possa conquistar a minha independência financeira no período que eu desejo diminuir eventualmente a minha carga de trabalho ou deixar de trabalhar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer esse cálculo de uma forma bem simples. Mas antes, se você é novo aqui no canal, clica no botão aqui embaixo para poder se inscrever e receber mais vídeos como esse relacionado a investimentos, acúmulo de patrimônio. Beleza? Bom, antes de fazer esse cálculo, que eu vou fazer numa planilha de Excel, e obviamente eu vou disponibilizar para você gratuitamente, você vai poder baixar aqui no link, que eu vou deixar aqui no YouTube, a gente precisa entender alguns pontos importantes. O primeiro ponto é entender que a gente tem um ciclo da nossa vida financeira. Por que eu preciso falar sobre isso antes da gente fazer esse cálculo para saber qual que seria o nosso patrimônio ideal atualmente? Porque, eventualmente, você pode fazer esse cálculo e ficar desmotivado porque você está longe do seu patrimônio ideal para a sua idade e para a sua renda. Então, a gente precisa entender esse ciclo da vida financeira que é formado por 3 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante da juventude, que compreende dos 20 aos 50 anos de idade. O segundo quadrante é dos 50 aos 65, e a gente costuma chamar de meia-idade. E o terceiro quadrante é a partir dos 65 anos, que é o período que eu já acumulei um determinado patrimônio e eu quero agora manter o meu padrão de vida com esse patrimônio acumulado. Beleza? Então é o período que a gente costuma dizer que é o período da aposentadoria teoricamente, tá bom? Então seria basicamente isso. Mas aqui o ponto que eu quero bater aqui é o período da juventude, que compreende dos 20 até os 50 anos de idade. Na verdade, a gente pode até estender um pouco mais esse prazo até os 55 anos. Então, eventualmente, se você está lá na fase dos 20 aos 35 anos de idade, pode ser que quando você colocar os seus dados na planilha, você esteja longe do seu patrimônio ideal. Isso talvez vai gerar para você uma desmotivação. Mas aqui tem uma observação importante que tem que ser feita. Durante essa fase, dos 20 aos 35 anos de idade, você normalmente está numa fase de desenvolvimento profissional. Não costuma ser a fase que você tem a maior capacidade de geração de renda. A janela de prazo que uma pessoa tem de maior capacidade de geração de renda é quando ela já está profissionalmente madura, digamos assim. Ela já conseguiu se desenvolver profissionalmente. Então, até os 35 anos, o principal foco que você deve ter é no seu desenvolvimento profissional. E aí você tem uma janela de 20 anos de idade, que compreende dos 35 aos 55 anos de idade, para acumular patrimônio, tendo uma boa capacidade de aportar recursos, de acumular investimentos. Por quê? Porque você já tem um desenvolvimento profissional maduro, isso faz com que você tenha uma capacidade de geração de renda maior. Então essa é a janela ideal para que você possa formar o teu patrimônio. Então se você está nessa fase dos 20 aos 35 anos de idade, significa dizer que você, teoricamente, não está totalmente desenvolvido profissionalmente. Então você não está naquela fase que você tem a maior capacidade de geração de renda. É claro que existem exceções, mas a maior parte das pessoas tem uma maior capacidade de geração de renda a partir dos 35 anos de idade. Feito essa observação, vamos lá para a planilha para a gente fazer esse cálculo e ver se realmente o patrimônio que você tem atualmente está compatível com a sua idade e com a sua renda atual. Bom, pessoal, então aqui eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para mostrar uma planilha bem simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar, vou clicar aqui no botão limpar, lembrando que essa planilha vai estar disponível para você fazer o download, link da descrição aqui do vídeo.
E talvez você esteja curioso para saber qual que é a fórmula que eu utilizei. É uma fórmula muito conhecida que pega a renda bruta anual, multiplica pela idade e divide por 10. Esse 10 seria teoricamente que eu estaria poupando 10% na minha renda bruta anual. Eu fiz uma suavização dessa fórmula porque a fórmula leva em consideração a totalidade da sua idade. Mas eu considero que do período 0 até os 18 anos de idade, essa pessoa praticamente não tem renda, né? Então ela não tem capacidade de poupança. Logo, eu desconsiderei esse período. Então ele vai levar em consideração a partir dos 18 anos de idade. Isso vai suavizar um pouco mais e vai deixar, obviamente, o patrimônio ideal menor do que a fórmula original, né? Então você vai estar mais próximo desse patrimônio ideal, porque eu estou desconsiderando uma fase que, em teoria, você não teria capacidade de poupança, que seria do 0 aos 18 anos de idade. Beleza? Bom, então aqui eu vou colocar como exemplo uma renda mensal de R$9.000, tá bom? Isso aqui só em caráter de exemplo, obviamente você vai colocar a sua renda mensal aí. Coloquei uma idade de 35 anos e aqui já aparece para mim qual que seria o meu patrimônio ideal que eu deveria ter na minha carteira de investimentos. Então, nesse caso, eu deveria ter um patrimônio de R$ 183.600 investido. Bom, qual que é o patrimônio que eu tenho atualmente? Vamos imaginar hipoteticamente que o patrimônio atual que eu tenho esteja lá, por exemplo, na faixa dos R$48.000. Então a gente vai perceber que eu acumulei 26% do patrimônio ideal que eu deveria ter de acordo com a minha renda mensal e com a minha idade. É claro que aqui você pode ter algumas divergências, porque talvez essa renda mensal que você tenha não é a sua renda média desde que você começou a trabalhar. Então essa renda mensal, ela é uma renda atualizada, né, que você tem hoje, e talvez você tenha passado a ter essa renda num prazo recente. Claro, talvez isso vai fazer com que o teu acúmulo de patrimônio ele esteja inferior ao patrimônio ideal. Porém, se você for uma pessoa que acumula mais do que 10% do teu patrimônio mensal ou da renda bruta anual, você vai estar próximo, né? Vai se aproximar cada vez mais do seu patrimônio ideal, ou eventualmente possa até ter um patrimônio maior do que o teu patrimônio ideal. Então esse seria o cenário ideal, tá bom? Então aqui você pode fazer algumas avaliações. Então imagina o seguinte, se eu tivesse aqui um patrimônio de R$100.000, eu vou conseguir perceber que eu teria 54% do patrimônio ideal. E se eventualmente eu tivesse lá 200 mil, eu teria um superávit, teria um patrimônio de 109% em relação ao patrimônio ideal, que teria que ser 100%, seria 183.600. Aqui vai uma outra observação, eu coloquei aqui o percentual do CDI atual, que você pode manipular essa taxa também. Isso traria para você uma expectativa de receita mensal em cima do seu patrimônio ideal, tá bom? Então, nesse caso, se eu tivesse o patrimônio ideal, que seria esse valor, eu teria uma receita mensal estimada, de acordo com a taxa de juros praticada hoje, de R$ 808, levando em consideração uma alíquota de imposto de renda de 15% e levando em consideração que esse capital acumulado estaria sendo rentabilizado a 100% do CDI. Tá bom? Então aqui você vai conseguir tirar as informações necessárias para saber qual que é o seu patrimônio ideal, de acordo com a sua idade, com a sua renda mensal atualizada. Então, se você gostou desse vídeo e quer aprender um pouco mais sobre investimentos, tem um link aqui embaixo na descrição, é o primeiro link da descrição. Se você clicar, você vai ser direcionado para uma videoaula onde eu vou te mostrar como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e eficiente. É o primeiro link da descrição. Então, clica lá para a gente se encontrar na próxima aula. Um grande abraço e até daqui a pouco. Valeu!